Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 26 de janeiro de 2026. Muito obrigado pela tua participação, estar aqui comigo nesse dia tão maravilhoso, segunda-feira. Estamos aqui no Conexão Prosperar Sem Errar, no propósito DVN, D de disciplina, V de vitória e N de nova mentalidade. Lembrando que estamos no propósito, também justamente agregando tudo. Os primeiros 40 dias do ano, está escrito, os primeiros 40 dias, aonde estamos alicerçando a nossa mentalidade, alicerçando a nossa disciplina, alicerçando a nossa vitória na palavra de Deus. E eu tenho certeza que vai trazer para você e para mim o refrigério para a nossa alma. Vai trazer clareza, entendimento e discernimento e sabedoria de como lidar com as coisas. A gente simplesmente procura melhoria. Então a gente está procurando melhorar. Levantar de madrugada, apresentar essa conexão Prosperar Sem Errar, para trazer tanto para você como para mim uma transformação de vida. Tá certo? Prosperar sem errar é uma opção de vida, pessoal. Então vamos dar seguimento nesta extraordinária live. Hoje, nós já estamos aí 26 dias. Caramba, falta 14. 14 dias para finalizar esse propósito, hein? São 14 dias para finalizar esse propósito. São os dias extraordinários. Extraordinário. Pô, caramba, é brincadeira, hein? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, 6:24. Vamos ler novamente. Aliás, nós vamos ler aqui, né? A gente lemos ontem, né? 6:24 e 27. Só que hoje nós vamos dar continuidade. Vamos pegar o último versículo, 27 para frente, para que a gente possa dar uma clareza de espírito. Mas o que eu quero dizer para você, vamos refletir um pouco. Antes da gente começar do está escrito. Eu estava observando aquela caminhada daquele deputado, aquele jovem, né? Extraordinário, eu gostei da atitude dele. Mas eu vejo ali que também não foi tanto uma caminhada política, mas foi uma caminhada para acordar o brasileiro, para dar um sacode no brasileiro. A gente sabe que, a maioria sabe que todos estão passando por problemas com essa política no nosso Brasil. Eu acho que não é só no Brasil, tá no mundo inteiro. Mas o Brasil está notório, está sendo noticiado em todo o planeta. Primeiro, a corrupção, o caso do presidente que era presidiário e presidente, prendeu um presidente doente, e quem ordenou não foi o presidente, foi o ministro, enfim, está uma bagunça. Então, eu tenho certeza que Deus ali usou aquele jovem, tem usado e vai usar mais, aquele jovem Nicolas Ferreira, para ajudar. O Brasil tem jeito. Nós temos jeito, pessoal. A sua vida tem jeito. O seu casamento tem jeito. A sua saúde tem jeito. Tudo tem jeito na vida. Aquilo só foi um manifesto que ele fez, mas um manifesto a qual ele queria levar as pessoas não somente a essa caminhada. Eu vi alguns vídeos dele e verifiquei, não estava levando somente as pessoas à caminhada, não. Eles estavam levando as pessoas a ter o temor a Deus. Coisa que as pessoas têm clamado na televisão, têm feito suas manifestações, o caminhoneiro parando de cá, e o pessoal do agro também parando de lá, e não tem dado sentido, não tem abaixado o preço dos combustíveis, não tem feito nem cócega no sistema. Mas quando se trata de colocar Deus, coisa que esse deputado está fazendo, você pode ter certeza, a coisa vai mudar de figura.
A caminhada foi há 7 dias atrás e se encerrou ontem, com público extraordinário. E da agora para frente, o que vai acontecer? A gente não sabe. Você sabe por quê? Que eu não sei e nem você sabe. Mas nós imaginamos. Agora vai conseguir. Conseguiu, atiçou onça com vara curta. Agora vem com tudo para cima de nós. Não, não só isso. Aquilo despertou a fé. Foi uma atitude profética. Foi uma atitude a qual ele levou o povo, não somente a caminhada, não o povo somente a querer justiça no país, não para isso somente, mas ele tentou, com poucas palavras, com a sua humildade, levar o povo a se voltar para Deus. Porque ele sabe que a base de tudo é a presença de Deus. Então, eu sei que a base da prosperidade é a presença de Deus. Porque se não fosse, eu não estaria aqui pela manhã fazendo Conexão Prosperar Sem Errar e com essa direção do está escrito. Os primeiros 40 dias da bênção. Porque tudo que a gente faz na vida, pessoal, envolve a nossa fé. É questão de pensar. Talvez eu não tenha esse tipo de fé. Eu não acredito nesse negócio de fé. Eu não acredito nisso. Tudo bem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você levanta todos os dias para quê? Para que você levanta todos os dias? Fala para mim. Para que você acorda cedo? Eu acordo cedo porque eu tenho que trabalhar. Então, você tem que trabalhar. E você tem que ter o quê para trabalhar? Você tem que ter vida, você tem que ter coragem, você tem que ir à luta. E você tem que enfrentar, levantar de madrugada, não é verdade? Você tem que partir para cima. Bora para cima, levanta de madrugada. E vamos trabalhar, não é isso? Você tem que partir para cima. E o que você acha que é isso? Isso é fé. Ô Riate, buenos dias, seja bem-vindo. Bom dia com alegria. Riante. Então isso é fé. Tudo aquilo que você faz, um propósito que você faz, eu vou acordar de madrugada para me assistir o Telvis. É fé. Eu vou ler a Bíblia. É fé. Eu vou orar a tal horário, eu vou jejuar, eu vou para a igreja. É fé. Mas você levanta todos os dias pela madrugada para se arrumar para ir para o trabalho. Você tem que ter um tempo para parar você mulher, né? Tem que parar um tempo para começar a fazer o almoço. Você tem que levar as crianças para a escola. Você tem que arrumar a janta, você tem que cuidar da casa, mulher. Preparar, arrumar as coisas para o seu marido ou para você que é solteira. Você mas tem que trabalhar, você tem que ter a cabeça tranquila, ter a cabeça tranquila para fechar grandes negócios, para trazer os sustento para casa. Você tem que se locomover da sua casa até determinado ambiente para fazer algo. Isso é fé. Isso é fé. E a fé, ela não tem distinção e nem tamanho. A pessoa tem uma fé grande, enorme. Não, você também tem. Quando se trata de fé, independente se ela é grande ou pequena, ela é fé. A fé é convicções das coisas que se esperam e a certeza de coisas que não se vê. Convicções das coisas que se esperam. Então, ou seja, eu tenho fé e convicção que vai acontecer. E a certeza que está na minha mão. Então, se você está preocupado, ansioso, como vai ser daqui para frente depois dessa caminhada? Já está aí, já chegou. 2027 já está aí na sua mão. 2028, amanhã está tudo na sua mão. Basta você ter calma, ter entendimento. Basta você pensar um pouquinho, imaginar um pouquinho o que vai ser, o que você vai fazer, como você vai agir. Vai vir pessoas em sua volta te criticando,
por causa dessa caminhada que você participou, nós participamos. Vai vir pessoas. Mas eu sei que elas estão se levantando contra, não é eu, é contra o Altíssimo. Porque é Ele que está no controle de tudo. Ele está no comando de tudo. Até os mais... Então ele está no comando da corrupção? Não. Mas por que Ele permitiu a corrupção? Por que Ele permitiu essa coisa acontecer? É para a gente acordar, pessoal. Não acordar para a política, acordar para o país, não. Mas acordar para o Senhor. Isso tudo aconteceu, está acontecendo, para que a gente venha buscar Ele em primeiro lugar. Ele é a base, eu já falei para vocês e repito. Deus é a base da transformação de vida. Deus é a base da prosperidade. Deus é a base do seu casamento estar abençoado. Deus é a base da sua família estar unida. Deus é a base de você ter uma inteligência surreal, de você ter sabedoria. Deus é a base, até de mim. Deus é a base para mim estar aqui de madrugada fazendo essas lives. Deus é minha base. E eu acredito que se você colocar isso em primeiro lugar, Ele como base, as coisas vão fluir na sua vida. Não precisa você, eu tenho que procurar outros meios para ganhar dinheiro. Você só quer ganhar o dinheiro, você não quer prosperar. Você tem que prosperar. A prosperidade, o ganhar dinheiro é consequência da sua prosperidade, entenda isso. Virar a chave é consequência da sua entrega com Deus. É muito louco, né? Compreendeu? Para muitas pessoas que se dizem entendidos, né, da prosperidade, acham que eu estou falando coisas que não tem nada a ver. Mas eles sabem que a base do crescimento financeiro é a prosperidade com Deus. É de você prosperar a sua vida com Deus. De você colocar a sua vida na mão dele. De se perdoar. Perdoar você, de se perdoar, perdoar as pessoas. De estender as mãos a quem precisa. Eles sabem, mas eles não falam com medo de você procurar outros rumos e abandonar. Eles não falam com medo de perder seguidores. Eu não tenho medo. Eu subindo de seguidores ou diminuindo, eu não importo. Eu oro por todos os seguidores, até aqueles que me abandonaram. Porque Deus é minha base. O maior CEO, o maior palestrante, o maior coach da história é o Senhor Jesus. E é por isso que hoje nós iremos falar uma coisa muito importante, tá? Então, se você tem Bíblia aí, se você quiser abrir, hoje nós vamos abrir aqui, em João, capítulo 6, versículo 28. Então, vamos lá. Só que nós vamos ler um pouquinho mais antes. Vamos ler assim, no 27. No 27 não, 26. Vamos começar no 26 de novo. Aqui, Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão que vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque é este o Pai. Deus o selou. Então você está entendendo? Você não tem que trabalhar somente pelo dinheiro, ou pela comida, ou pelo carro, ou pela casa, pela roupa, pelas viagens, pelas conquistas, não. Oi, Dani, Darim. Bom dia, com alegria, seja bem-vindo. Então você não tem que viver essa vida somente dessa forma. Não. Você tem que ir por essa forma, por quê? Porque você tem que colocar Deus dentro de você. Eu tenho que colocar Deus dentro de mim. Porque se eu não colocar Deus dentro de mim, minha vida vai ficar sem graça. E eu me cobro todos os dias. Deus entra na minha vida, Deus entra nos meus caminhos, Deus entra nas minhas palavras, Deus entra no meu pensamento, Deus entra no meu ouvido. Eu peço isso para Deus. Às vezes, a vontade de desistir é imensa, de nem vir de madrugada. Às vezes, a vontade de nem falar a palavra de Deus é imensa. Às vezes, não dá nem vontade de ser honesto. Mas eu me esforço. Por quê? Porque Deus é comigo.
É o único que pode transformar minha vida e transformar a sua vida. É o único que pode dar direção. Não existe. Mas eu estou na faculdade, em Harvard. Eu estou na faculdade melhor do mundo. Mas eu tenho certeza que nessa faculdade você não vai aprender a fé. Não vai aprender você ter temor. Não vai aprender você ter respeito com Deus. Que a verdadeira faculdade é a palavra de Deus. Essa é a verdadeira faculdade da fé. Lógico, não é fácil você ler e praticar. Não é fácil você obedecer. Oi, Fátima, bom dia com alegria, seja bem-vinda. Bom dia com alegria, viu? Então não é fácil você ficar somente em cima da palavra de Deus. Não adianta. Você tem que buscar algo. Esse algo está dentro de você. Permita que esse algo entre dentro da sua vida, meu amigo e minha amiga. Permita que a sua vida mude. Você que tem que permitir. Pare de ficar procurando lugares para preencher a sua riqueza. O lugar está aqui. A palavra de Deus. O sucesso da sua vida está aqui. Isso aqui é um manual. Aqui é onde que você vai tirar proveito 100% da sua prosperidade. Aqui é o lugar que você vai tirar 100% de proveito para você ter uma família abençoada, para ter seus filhos juntamente com você unido. Que o seu marido vai parar de beber, que a sua esposa não vai te trair mais, que vocês vão ser uma família unida. É aqui, através da palavra de Deus, é através do Senhor Jesus. Não há outra saída, não existe intermediário. Tá bom, eu tenho a Aparecida, eu tenho os santos, né? Tudo bem. Mas se você vai consultar com um neurologista, aí chega o enfermeiro, é o enfermeiro que vai te atender, te fazer receita, te dar o prognóstico para fazer os exames, ou é um médico? Entenda. Ou é a mãe do médico que vai lá? Porque ela entende pra caramba, ela que pagou a faculdade do filho. Ela que pagou a faculdade, mandou o filho até para fora para estudar. É ela que vai... você vai consultar com ela ou com um doutor, ou com um médico? É tão difícil assim de entender e compreender, pessoal. Será que você quer ser enganado? Você quer ser enganado? Ou você quer ter a sua mente aberta? Eu quero te fazer essa pergunta. Você quer ter sua mente aberta? Ou você quer ter a mente fechada? Você quer ser enganado ou quer que eu seja honesto contigo? Eu sei que quando eu começo a falar sobre isso, as pessoas acham errado. Você não pode ser assim não, você é muito firme com a pessoa, mas não é. Deus é firme com a gente ouve e pratica se quiser. Se não praticar, vai ter as maldições que todos sabem que está nos 40 dias, está escrito nos 40 dias. Sabe lá no início que eu estava falando? É fácil, Telvis, não é fácil. Eu não estou falando que vai ser fácil não, pessoal. Vai ser difícil, extremamente difícil. Mas tenta. Se não dá conta de andar, rasteje. Se não dá conta de correr, pule. Mas tenta. Tenta. Você tem que se esforçar. Preste bem atenção, quero falar para você. Você tem que se esforçar a mudar de vida. Você tem que se esforçar a tirar os pensamentos negativos da sua mente. Você tem que se esforçar a ter uma vida de transformação. Mas para que isso aconteça, você tem que colocar a base. A primeira base, que é o Senhor Jesus na sua vida. Sendo assim, você vai ser próspero. O seu casamento vai ser abençoado. Você vai dormir bem, você não vai ter depressão. Os seus filhos vão ser das drogas. Vai ser uma luta. Vai ser uma luta. Mas não desista, não joga a toalha. Persista, lutar pelos seus ideais, mas colocando como base de tudo o Senhor Jesus. Aí você vai prosperar sem errar. Essa é o antídoto. Esse é o antídoto da transformação de vida. Se você colocar Deus em primeiro lugar, você vai ter sabedoria, você vai ter disciplina, você vai ter vitória, você vai ter uma nova mentalidade. Essa é a forma de se mudar, de andar nesse mundo, pessoal. Então,
temos que se esforçar para isso. Não é fácil, não. Eu estou falando para você que não é fácil. Eu não estou falando para você que é fácil. Estou falando para você que é difícil. Mas tem que se esforçar, tem que tentar. E continuando. E disseram, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse que a obra de Deus é esta, que criais naquele que Ele enviou. Cara, muito forte isso aqui. Ele só está pedindo para você crer nele. Só isso. Os discípulos perguntavam, o que faremos para executarmos as obras de Deus? O que eu faço para executar a obra de Deus? É que eu creio naquele que me enviou, que enviou ele. Eu tenho que crer, eu tenho que acreditar. Vai ser fácil? Não. Mas eu tenho que crer. Eu tenho que acreditar. Porque é o único que vai me dar o alimento. O único que vai me dar a água. Mas a água que vai saciar minha sede. É o único. Quantas são as pessoas que estão à procura de uma saída na sua vida financeira? Quantas são as pessoas que estão à procura de uma saída no seu problema no casamento? Eu sou uma delas. Eu sou uma delas. E não é fácil para mim, porque todos os dias eu tenho que enfrentar os meus medos. Todos os dias eu tenho que enfrentar o meu egoísmo, a minha ignorância. Todos os dias eu tenho que enfrentar o meu eu, meu orgulho, meu ego. Todos os dias eu tenho que falar para isso que sou eu, que Deus é maior. E não é fácil. Não é fácil. Se fosse fácil, nem que estaria mais. Nem live eu estava fazendo. Seria fácil a compreensão do humano, do ser humano com isso. Mas não é. Por quê? Porque você, eu, fomos adotados uma forma de viver. Casinha, dinheirinho, o carrinho, a motinha, a bicicletinha, o empreguinho. Nós fomos ensinados assim. E não é culpa de quem nos ensinou, porque eles aprenderam assim também. Eles não tiveram a oportunidade que você e eu estamos tendo hoje, que é a palavra de Deus. Às vezes até tinha a Bíblia lá aberta, né? Que a maioria do povo antigo, eles tinham aquela moda de abrir a Bíblia e deixar em Salmo 23, Salmo 91, mas não liam. Ou liam a Bíblia na reza, né? Ou nem liam. Não conhecia Deus. Tá aí. Para você conhecer a pessoa, você tem que andar com ela. Você tem que saber quem ela é, o que ela faz. Você tem que saber que para você conhecer ela, você tem que saber o que ela faz, quais são as ideias dela, o que ela pensa de você, dos outros. Você está conhecendo a pessoa. E Deus, você pega a Bíblia e começa a ler. Você está conhecendo a Deus. Você está permitindo que Ele entre dentro de você, que Ele já sabe quem você é. Ele sabe quem sou eu. Deus já sabe quem nós somos, pessoal. Deus já sabe quem você é, quem eu sou. Deus já sabe quem nós somos. Mas Ele só vai entrar se a gente permitir. Ele só vai fazer o que tem que ser feito se a gente permitir. Se a gente não permitir, não entra, não faz. Ele até observa até onde que a gente vai nessa jornada. Mas ele só vai fazer se a gente permitir. Se a gente não permitir, ele não vai fazer nada, não. Entenda isso. Ó, Deus só pode fazer as coisas se a gente permitir. Deus só pode transformar a vida se a gente permitir. Se a gente não permitir, Deus não faz. Vou dar um exemplo para você. Você só permite uma pessoa entrar na sua casa. Às vezes uma pessoa que nunca você conhece, nunca você viu. Você tem que conhecer ela primeiro.
Depois que você conhecer ela, você permite ela entrar na sua casa. Você tem que deixar. Você tem que conhecer a pessoa primeiro. Então você não vai deixando qualquer um entrar na sua casa. Eu estava falando com o Ian da Indonésia. E ele vem aqui na minha live quase todos os dias. E a gente estava conversando. Ele falou que aconteceu uma catástrofe, uma enchente, uma chuva lá que desabrigou ele e a família dele, que estava sem alimentação, e a gente orando. E uma pessoa vai procurar ele lá já. Deus me deu direção e eu entrei em contato com... Eu não tenho conhecido, tenho seguidores, né? E seguidores que às vezes têm um poder melhor, de aquisição melhor. Eu entrei em contato com ele e ele falou que vai procurar. Eu não sei o nome, ele falou o nome da cidade, eu esqueci, que é um nome lá. É na Indonésia. Eu sei que a coisa lá tá feia. Eu não conheço ele pessoalmente. E nem aqui. Mas a gente conversa. É seguidor meu. E ele pediu minha ajuda e eu orei e pedi, Deus, me dá direção. E eu entrei dentro do país, caramba. E eu procurei pessoas e ali conversando. Lógico que a gente usa o tradutor do idioma. Eu fiz um vídeo, o cara falando tudo enrolado comigo. Ele falava lá e coloquei o tradutor para sair para mim aqui. Falou, não, a gente vai tentar procurar. Eu não sei, falei o nome da cidade, expliquei, escrevi. Ela falou, a gente vai achar. Então, é Deus. Deus vai fazer algo acontecer. Eu tenho certeza disso. E todo mundo vai ser ajudado por Deus. Quando a pessoa se mobiliza para ajudar uns aos outros, é a mobilização que Deus quer que a gente faz um pelos outros. Deus quer que a gente estende as mãos para o próximo. É uma obrigação da gente. Isso é um exemplo de prosperidade. Por quê? Porque você está querendo que Deus estenda a mão para você, meu amigo e minha amiga. Você quer que Deus abençoe seu casamento. Você quer que Deus abençoe sua família. Você quer que Deus prospere seus caminhos. Isso é o quê? Você está pedindo que Deus estende as mãos sobre a sua vida. Então isso, se Deus faz isso com você, comigo, que somos mortais, pecadores, meros, insignificantes, sem merecimento, mas pela misericórdia dele. Pode ter certeza. Deus sempre estará do nosso lado. Aliás, do nosso lado não. Deus sempre estará do lado da verdade. Do nosso lado não. Nós não somos ninguém. Mas Deus sempre estará do lado da verdade. E esse lado da verdade está junto com você. Então você tem que despertar. Você tem que permitir o despertamento dentro da sua vida. Você não pode deixar as coisas fluir negativamente na sua vida. Você não pode deixar. Você não pode alimentar. Às vezes a pessoa se alimenta demais de coisas erradas. E aqui está falando que é o seguinte, ó. Disseram-lhe, pois, para executarmos, que faremos para executar as obras de Deus? E Jesus respondeu, lhe disse, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou, ou seja, creais no Senhor Jesus. Ele enviou o Senhor Jesus para libertar, para salvar, pregar sobre arrependimento, mostrar que através do perdão alcançamos coisas extraordinárias. Pensa comigo uma coisa. Como que eu posso perdoar as pessoas? Qual que é o sentido do perdão? Qual que é o sentido do verdadeiro perdão? Ontem eu estava vendo uma história assim. Um casal que faz um casal, né, de pessoas, um casal que são sacerdotes, né, trabalham na obra de Deus. Eles conheceram como é que é? Ele conheceu o menino, o rapaz, o filho de uma mulher que matou o filho deles. Vai ouvindo a história. Então, aquela família ficou exclusa de tudo. Ninguém gosta. Mas o casal vai lá quase todos os dias visitar a mãe. Vai visitar aquela família. Isso é perdão. Não tem preço.
Não tem dinheiro no mundo que compra, porque o perdão é valoroso. O perdão não tem moeda no mundo que compra. É igual o caráter. O caráter é a honestidade. A pessoa... Deus tem caráter. Por quê? Porque ele falou que ia fazer e fez, e tem feito. Aqueles que falam assim, mas está demorando, mas vai fazer. Mas está demorando. Quanto mais você fala que está demorando, mais vai demorar, porque você não está acreditando. Porque quando você acredita, você nem importa com o tempo. Você importa que Deus vai fazer, não sabe o dia, mês, ano ou quando e hora. Você sabe que Ele vai fazer. Então isso aí você passa a ter confiança. Você está prosperando ali. Então, gente, a gente tem que pensar bastante. A gente tem que analisar bastante isso. Porque isso tudo envolve a nossa vida espiritual. Tudo envolve o ser, sabe? A gente tem que ter essa espiritualidade, esse amadurecimento. Porque se você quer ter uma mentalidade forte, você quer ter uma nova vida, primeira coisa, você tem que ter um destravamento de sua mente. E o destravamento da mente começa com você. Você tem que entender uma coisa, eu não posso ser do jeito que eu sou. Eu não posso continuar do jeito que eu estou. Eu tenho que mudar a situação, eu tenho que procurar mudar. Não é fácil para mim, não é fácil. Mas eu tenho que procurar mudar. Eu tenho que crer no Senhor Jesus. Aqui não está pedindo para você crer em mais ninguém. Aqui, mas o Nicolas estava fazendo uma caminhada lá, conforme você falou, Teus. O presidente está lá. Tudo bem, mas são seres humanos. Podem errar, sim. Mas enquanto está certo, vamos com eles. Estão colocando Deus em primeiro lugar, vamos com eles. Mas se eles errarem, o problema é deles. Eu vou continuar porque eu tenho Deus. Você não tem que depender de uma caminhada. Você tem que depender de Deus. Você tem que depender da sua fé. Você tem que depender do ideal que Deus deixou para você, que é a sua fé, que é o seu livre-arbítrio. Eu falo isso para mim todos os dias. Você acha que é fácil para mim? Sou uma pessoa que... eu sou uma pessoa autônoma, trabalho por conta, eu sou um prestador de serviço. E você acha que é fácil para mim acordar? Nossa, não tem nenhum serviço para mim hoje. Ninguém me ligou, ninguém marcou nada. Você acha que é fácil para mim? Mas eu luto todo dia. E todo dia Deus me dá vitória. É uma coisinha aqui, é uma coisinha ali, é uma coisinha de lá. Por quê? Porque Deus já viu em mim que eu tenho... que eu coloco Ele. Mesmo se merecer, eu coloco Ele em primeiro lugar. Mas é pela misericórdia. Deus tem mandado esses clientes pela misericórdia. Inclusive, eu quero agradecer todos os meus clientes, tá? Eu agradeço e peço a Deus todos os dias por vocês, viu, meus clientes? Todos os dias. Todos os meus clientes são visitados por Deus, porque eu peço. Independente até aqueles clientes que já me deram prejuízo. E muito, viu? Prejuízo alto. E você não gosta de mim. E não foi prejuízo barato, não. Mas eu peço a Deus todos os dias por você. Eu peço a Deus que ilumine seus caminhos. Que você não venha repetir o mesmo erro, né? E venha se consertar. Eu sei que não é fácil para você, que você costumou ser assim. Mas infelizmente, você aprendeu da maneira errada. Mas Deus vai te revelar e te mostrar que você está errado e vai se consertar com o tempo, tá? Tem meus clientes assim. Tenho também parentes que não gostam de mim, que acham um pouco enxerido com as coisas. Mas não é, eu sou entrão com as coisas, porque eu não gosto de ver as coisas do jeito que está. Por exemplo, eu estou vendo a pessoa caindo, sabendo que a pessoa vai cair, eu vou lá e estendo a mão. Não, deixa a pessoa cair para aprender. Não é assim também, não. Se a pessoa cair, ela pode morrer. Ela pode morrer. Por que eu vou deixar, vou permitir isso? Não posso. Por quê? É os olhos de misericórdia. Lógico que tem situações que você tem que ficar calado. Você tem que deixar a pessoa ir por si própria. Se ela te pedir opinião, você vai lá e fala. Mas se não pedir, tem que deixar. Mas eu continuo orando por você. Tá? Eu oro por vocês que tem mágoa de mim, que tem raiva de mim. Peço perdão. Eu peço perdão se eu fiz algo de errado com vocês. Me perdoa. Não sei o que eu fiz de errado, porque a gente é errado, né? A gente tenta acertar errando. Eu não sei o que falaram de mim para você, mas antes de falar de mim para você, primeiro você tinha que ver a nossa convivência. Entendeu? Por isso que eu falo, sempre um negócio de fofoca. Eu gostava tanto de fulano, mas depois que eu fiquei sabendo isso, eu não gosto mais. Peraí, mas... Aí você conviveu... Não, vivi com ele mais de 20 anos, 15 anos, 10 anos, 5 anos.
Mas você viu ele fazer isso? Não, nunca vi. Mas por que você vai dar ouvido a uma pessoa que está entrando agora naquele ciclo? Falar daquela pessoa para você, você vai dar ouvido para ela. Pô. Ah, porque eu amo ela. Porque eu tô casando com aquela pessoa. E ela falou de você. Cara, pelo amor de Deus, mulher. Ou, menina, moça. Acorda, fazer igual. Acorda, Brasil. Acorda sua mente. Como que você vai dar ouvido às pessoas que estão entrando agora? Fala daquele que você já tem, muito tempo de convivência. Pelo amor de Deus. Que mediocridade. Você tá medíocre. É uma pessoa medíocre. Você não põe a cabeça para trabalhar, não? Pensa comigo. Pensa, imagina comigo. Você está entrando agora e já está falando mal daquele que você tem muito tempo. Tem uma coisa errada. Então você tem que, observar antes de falar e tomar atitude. Observe e ouve o que ela está falando. Aí você vai pensar, peraí, mas eu conheço fulano? Vou te contar uma ideia de mim aqui. Uma pessoa que andava sempre comigo, conhece meu jeito que eu sou, e de repente virou a cabeça. Começou a namorar, e o cara se esfriou, não liga pra gente mais. E de repente, o cara virou contra mim. Eu falei, pô, tenho 29 anos que eu tô, assim, 20, a gente se conhece uns 20, 29 anos. 28 anos, a gente se conhece uns 28, 29, 28 anos. E a pessoa entrou agora. Entrou na vida dele agora. Aí começa a falar. Aí eu fico observando. O cara sabe o jeito que eu sou, sabe como é que eu sou, o que eu faço, o que eu não faço, como que é minha mente, como que eu sou, minha personalidade. Aí chega uma pessoa agora, 2, 3, 4 anos e pá, com a palavra na cabeça dele. Ele deixou se influenciar por aquela palavra. O cara hoje é meu inimigo. Aí eu fico pensando, caramba, não dá para entender. Não dá para entender. É impressionante. E as pessoas são assim, pessoal. Eu já fui assim. Eu, Telvis, já fui assim. Eu já fui assim com pessoas. Muitas pessoas eu magoei no passado, machuquei no passado. Eu já fui assim. Mas quando eu coloquei Deus em primeiro lugar, quando eu passei a crer mais no Senhor Jesus, eu busquei na palavra de Deus. Isso que eu estou te falando. Eu busquei na palavra de Deus um alicerce espiritual. Eu, abri minha mente. Mas já era tarde. Muita gente desistiu de mim. Muita gente me abandonaram na chapada. Tive que mijar. Não podia mijar fora do pinico. Tive que pisar nos ovos com essas pessoas. E mesmo assim, eu falei, não, vou ter que ir em frente. Vou fazer o quê? Eu errei no passado. Eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter calma. Porque essas pessoas aí, infelizmente, eu me deixei levar pelas emoções. Errado fui. Mas também não pode me condenar por isso, porque isso aí é normal, gente, ser humano. Mas hoje, quando você passa a ter um alicerce, quando hoje eu passo a ter eu passo a ter um contato com o Senhor Jesus, eu passo a buscá-lo mais, a tê-lo sobre a minha vida, sobre os meus caminhos. Eu coloco ele à frente de tudo, mais à frente da minha vida. A minha vida começou a mudar. E isso não foi da água para o vinho, porque eu sou carne. Eu fui acostumado a ser de uma forma. Eu fui acostumado a viver de um jeito. Entende? Mas eu quis mudar e mudei. Hoje eu vejo as pessoas em minha volta, assisto uma a uma, vejo os erros dela, consigo identificar a personalidade, pessoa que eu nunca vi. Mas eu não chego nela, você tem que mudar isso, não. Eu não falo isso, não. Eu observo ela aproximar, conversar comigo e vejo até onde que ela vai.
E também consigo perguntar para as pessoas que estão em minha volta sobre aquele tipo de pessoa, como que ela é. E quando a pessoa começa a falar mal dela, opa, eu já crio um ponto de interrogação, exclamação. Ai, como que essa pessoa conhece ela tanto e já está falando mal dela para mim? Então você já vê que há um confronto. Não comigo, mas com aquela pessoa. Aquela pessoa está precisando mais de ajuda do que a outra. Por quê? O falar mal das pessoas nos mostra que nós estamos longe de Deus. O falar mal da esposa, falar mal do marido, dos filhos, dos amigos, dos conhecidos, do patrão, do funcionário. O falar mal de um profissional mostra que você está longe, longe, longe de Deus. Porque se você estivesse perto, você não falava mal. Olha, a pessoa é assim, ele é tranquilo, ele é um bom profissional. Ah, ele fez uma coisa... Já aconteceu dele fazer coisa aqui em casa e dar errado. E eu tive que arrumar outro. Mas eu não posso falar, não, ó, se ele não presta. Porque ele errou uma vez, pelo amor de Deus. Ah, agora se ele errasse todo dia, se ele chamasse 10 vezes, na sua casa ele errasse as 10 vezes, tudo bem, eu entenderia. Mas errou uma vez. Dê uma chance para ele. Pô. Quantas vezes você tem errado? Quantas vezes você tem errado e as pessoas têm te dado oportunidade e chance de mudar? Quantas vezes? Eu vou falar algo para vocês. Quando a gente trabalha pela comida, quando a gente busca Deus pelos sinais, nós não estamos bem. Nós não estamos bem. Quando você busca Deus para resolver algo da sua vida, quando você busca Deus porque você precisa se alimentar, você não está bem com Deus. Sinto muito em falar isso, mas é a verdade, é a pura realidade. Porque você está querendo as bênçãos, você está querendo as consequências daquela entrega. Você, tipo assim, quando você... É como se fosse o amor. Se você amar uma pessoa realmente, você não está nem aí para as consequências. Mas quando você quer algo de interesse próprio, você se preocupa com as consequências. E esse é o erro de muitos, até meu mesmo. Às vezes eu erro desse jeito. Às vezes eu quero ver até onde que vai. É um erro meu. E eu tenho que mudar isso aí. Então, é uma coisa de se pensar. Quais têm sido as consequências da sua vida. Vida através de suas atitudes. É muito forte, né? Quais têm sido as consequências da sua vida através da sua atitude? Quais têm sido as consequências? Essas atitudes. Essa atitude que originalizou coisas ruins da sua vida. Quais? Já parou para pensar nisso? Quais têm sido? Por que a sua vida não está indo ainda? Por que sua vida está travando ainda? Você já parou para pensar por que minha vida está travando? Por que eu não consigo dar um passo à frente? Por que eu estou dando um passo para frente e 10 para trás? Qual que é a razão? O porquê? O porquê disso tudo? O porquê que essa mudança não acontece?
O que eu faço? O que eu devo fazer? Cara, é que eu tô te falando. Meu amigo, minha amiga, preste bastante atenção. O que tem que fazer? Qual a consequência? O que você tem que mudar? O que você tem que fazer? Não me pergunte o que você tem que fazer. Não me pergunte como você tem que fazer. Pergunte para você mesmo. Você tem que perguntar para você mesmo. Você tem que começar. Comece. Só comece. Só apenas comece e deixe fluir. Deixe fluir que as coisas vão acontecer. Apenas comece. Eu, para começar esse propósito, já são 26 dias. Eu tive, o ano passado, 2 meses para me pensar. Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou dar conta? Será que vai gente? Será que não vai gente? Ficou aquela dúvida na minha cabeça. Mas eu pedi direção. Eu falei, Senhor, eu não sei se vai gente. Eu não sei se vai ter pessoas. Não sei. Mas o que fazer? O que eu devo fazer? Como fazer? Onde fazer? Como chegar? Eu fiquei pedindo direção para Deus. Eu quero falar coisas para essas pessoas que eu vivo. Não quero chegar aqui e falar uma coisa que você vai acontecer isso e aquilo, tá? Não, eu quero falar coisas que eu vivo. E Deus só falava assim, fale um pouco de sua vida. Não, mas minha vida é só tristeza, história triste, o povo tá cansado. Não, fala das suas vitórias, que você venceu. Sabe? Aqui na minha cabeça ficava assim, conte o que você passou, conte o que você dá na volta, conte o que você tá lutando. Eu falei, como começar? Tal ponto você pode pegar aí, que todas as lives são gravadas. Primeiro dia da live, eu tava dentro do carro. Eu tava dentro do carro, minha sogra aqui em casa, primeiro dia de live. Falando baixo dentro do carro. Apresentando o que era essa conexão prosperar sem errar. O que significa esse propósito DVN, que hoje todo mundo sabe que são 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. Todo mundo estava vendo também que ia ter uma coisa diferente, a mudança. Aí chegou o está escrito, que eu falei, quando eu vou adotar isso aqui, eu não tenho por onde começar. Aí eu peguei algo que está prescrito, que está escrito, aliás, melhor, planejado. Então eu vou adotar isso aqui. E está dando certo. E olha, não está dando certo só para você não. Está dando certo para mim. Porque eu estou procurando por prática, eu estou procurando buscar isso para mim, e essa mudança para mim. Então se eu busco para mim, eu passo ela para você também. E eu tenho certeza que vai mudar. É a questão de raciocínio. É a questão de pensar. E aqui a palavra, voltando aqui novamente para a palavra, eu falei demais, né? Ó, disseram-lhe, pois, o que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu, disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou, ou seja, nós temos que crer no Senhor Jesus. Temos que crer no Senhor Jesus para acordar. Temos que crer no Senhor Jesus que iremos estar vivo e ter oportunidade de mudar, né? Se arrepender. Temos que crer no Senhor Jesus que a gente vai ter um casamento abençoado, uma família abençoada. Temos que crer no Senhor Jesus que a esposa não vai trair, que o marido não vai trair. Temos que crer no Senhor Jesus que os filhos não vão cair nas drogas. Temos que crer no Senhor Jesus que os projetos, os orçamentos vão ser fechados, vão ser pegos. Temos que crer que no Senhor Jesus que você não vai ser demitido do emprego e se for demitir é uma oportunidade de mudar de vida. Temos que crer que no Senhor Jesus nós teremos luta, mas nós iremos vencer. Temos que crer no Senhor Jesus que iremos ser prósperos, abençoados financeiramente, viagens e tudo mais. Nós temos que crer no Senhor Jesus que nós iremos ser salvos. E a salvação é algo surreal. Por quê? Porque a salvação é preciosa. Você tem algo dentro de você muito precioso. Eu tenho algo muito precioso dentro de mim, que chama alma.
A gente vai morrer, o corpo vai ficar, vai apodrecer nessa terra louca. Os bens seu vai ficar, você vai ver. Você acabou de fechar os olhinhos no caixão ali, ó. 2, 3 dias, suas coisas vão ser doadas. Roupa? Aquela roupa de marca que você tinha? Você acabou... Às vezes você acabou de comprar uma camisa e nem usou. Tá na etiqueta. Você foi e deu um piripaque e morreu. Acabou de morrer, meu filho, minha filha. Já era. Isso vai ser doado. Sabe aquela mania? Eu tenho que pôr esse prato nesse lugar, porque esse prato aí, só cuidado. Aquela mania, acabou. Você morreu, vai doar. Alguém vai tomar posse. O povo vai brigar. A herança. O povo vai brigar por causa da herança. Às vezes você tem um carro, o povo vai brigar por causa do seu carro. Pensa comigo. Então nós temos que olhar muito para a nossa alma. Quando a gente prioriza ter esse relacionamento com Deus e priorizar a nossa alma ser salva, você pode ter certeza, a prosperidade vai bater na sua porta. A prosperidade vai estar aí junto contigo. Você tem um passo positivo para a sua vida. Um passo positivo é quando você procura fazer o melhor, dar o melhor de você para as pessoas. Esse é um ponto positivo. Ponto positivo é como ele diz, se você crê no Senhor Jesus, você acredita em Deus. Se você não crê, infelizmente, a palavra nos mostra que, olha só, vou novamente. Disseram, pois, que faremos para que executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu, disse-lhes, a obra de Deus é esta, quem creias naquele que ele enviou. Então, eu tenho um recado triste para você que não acredita em Deus, que não crê em Deus. Se você não acredita no Senhor Jesus, infelizmente sua alma está condenada. Mas há uma chance para você, agora, nesse exato momento. Existe uma oportunidade para você. No momento da oração agora, se desprende de tudo. Desprende seu pensamento da matéria, dos seus afazeres, da sua responsabilidade. Desconcentra de tudo. São alguns minutinhos essa oração. E fala, Deus, tem misericórdia, eu não acredito em Ti. Eu não acredito no Senhor. Eu não acredito em Jesus, mas me ensina a acreditar. Peça. Dê essa oportunidade para você. Mas eu sou um drogado, bebi, eu fumei, eu matei, estuprei, eu fiz isso, aqui, tudo de errado. Não interessa, não importa. Tá arrependido? Tá querendo mudar de vida? Tá querendo mudar? Tá querendo ser próspero? Uma única prosperidade, um passo positivo em sua vida e você vai alcançar a prosperidade hoje. Você já vai começar a ver uma luz no final do túnel. Quer fazer esse teste? Então vamos lá. Posiciona, fecha seus olhos e mentaliza como você era uma pessoa orgulhosa, como você é orgulhoso. Você não aceita as pessoas falar nada para você. É só você que é o certo. Todos são errados, mas é você que é o certo. Você tem esse gênio, uma personalidade forte. Você já perdeu muitos amigos por isso e tem perdido muitas oportunidades por causa do seu jeito. Mas dentro de você existe aquilo dentro de você. Eu nasci assim, eu sou assim, meu jeito não muda. Pare com isso. Quando você permite que o Espírito Santo habita dentro de você, isso muda. Pare de se justificar com as pessoas, com os seus erros. Pare de se justificar o seu modo de ser para as pessoas com os seus defeitos. Quando você fala assim, você está falando assim, Deus não pode mudar minha vida. Deus não pode transformar meu pensamento. Você está impossibilitando Deus de agir na sua vida. Então permita que Deus mude sua vida agora, meu amigo e minha amiga. Se você tinha esse tipo de pensamento, que meu jeito é esse, que não tem jeito de mudar, eu não vou mudar e não quero mudar,
e quer ter Deus, não faça isso mais. Eu te peço, por favor, não faça isso mais. Permita Deus entrar na sua vida agora. Permita Deus entrar nos seus caminhos. Não é fácil. Para você que tem acostumado a ser assim, não é fácil. Mas se você permitir, Ele vai mudar a sua história. Se você permitir, Ele vai transformar você. Então deixa Ele cuidar de você. Creia no Senhor Jesus. Só isso. Ai, talvez, mas eu sou devoto do santo A, do santo B, não interessa. Eu sei que você é assim, mas permita que o Senhor Jesus seja o intermediador de sua vida total. Independente da sua religião, se você é budista, se você é kardecista, ou espírita, ou evangélico, católico, não sei. Mas nesse exato momento, deixe o Senhor Jesus entrar dentro da sua vida. Permita Ele entrar no seu pensamento. Permita Ele tentar mudar você. Permita Ele transformar seu pensamento, Ele te dá força. Ele disse: vinde a mim como estais. Então, como você está carregado. Ele falou também: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e vos aliviarei. Está escrito na palavra, isso foi uma promessa dele. Então, vinde como estais. Vinde sobrecarregado, chateado, magoado, amargurado. Vem rancoroso, incrédulo, pode vir. Ele vai te receber. Mas fecha seus olhos e mentaliza você indo na direção de Deus, do Senhor Jesus. Mentaliza Ele de braços abertos para você, te recebendo. Se você não consegue mentalizar o Senhor Jesus te abraçando, mentaliza você correndo em direção a uma luz. A luz está lá na frente. Já é um começo. Isso já é um começo. Mentaliza isso, meu amigo e minha amiga. E permita que Deus mude sua vida. E permita que Deus habite dentro de você. Permita a sua vida mudar. Permita a luz de Deus entrar dentro de você. Para que Deus mude a sua história, você tem que permitir. Então permita. Isso. Corre mais em cima dessa luz. Busca. Ah, mas eu adoro a vaca, eu adoro o camelo. Que tem isso, essas crendices. Eu sei que tem. Mas deixe tudo isso agora. E mesmo que você não tenha a imagem de Jesus na sua mente, mas existe uma luz, você imagina uma luz na sua frente, abraça essa luz. E deixe essa luz alimentar sua mente. Deixe ela recarregar a sua fé. Deixe essa luz fazer um reboot dentro de você. Deixe essa luz reprogramar seu cérebro, a sua mente. Deixe essa luz reprogramar a sua mentalidade. Isso. Permita. Só permita. Que Deus vai mudar a sua história. Ó Senhor Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por mais um dia estar aqui, meu Deus, para fazer essa live, para transmitir a tua palavra e transmitir a ideia que o Senhor colocou dentro de mim. Senhor, que o Senhor possa, em nome de Jesus, afastar os maus espíritos dessa pessoa, afastar os maus olhados, a inveja, o olho grande. Que o Senhor livre essa pessoa de todo o mal. Perdoa os erros dela, perdoa os pecados dela, que não são poucos, são muitos, são igual aos meus, são muitos. Perdoa nossos pecados, perdoa nossos erros, perdoa nossas falhas, porque nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus, nós necessitamos da Tua luz, da Tua força. Nós precisamos do Teu poder, do Teu perdão. Nós te prontidamos, meu Deus, nós prontificamos a nossa vida, a nossa alma ao Senhor. Nos ajuda, nos abençoe. Senhor, consagra o nosso pensar, o nosso falar, o nosso olhar, o nosso respirar. Consagra a nossa voz, o nosso agir, a nossa mente. Consagra a nossa vida, o nosso trabalho. Consagra o nosso ciclo de amizade, o ciclo familiar, o ciclo de trabalho. Consagra
a nossa casa, o nosso lar, nossa família. Consagra tudo que temos em nossas mãos que o Senhor nos permitiu a ter. Mesmo que não tenha nada, às vezes ela está triste, está rancorosa. Consagra a vida dessa pessoa também, mas permita que ela seja salva, que ela seja tocada pelo Senhor. Abençoe hoje, segunda-feira, essa semana, a reta final do que está escrito. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós, dando direção e discernimento naquilo que é feito, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, entregamos nossa vida em Tuas mãos. Cremos no Senhor Jesus, porque a Tua palavra diz que se quisermos alcançar a salvação, se quisermos ter a graça do Senhor, se quisermos ter transformação de vida, nós temos que crer naquele que enviou, que é o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, obrigado por tudo. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos, tendo a certeza da bênção em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. E é isso. Hoje é um dia especial de mudança e transformação, tanto para você como para mim. E eu espero que você tire proveito dessa live de hoje. Tá certo? E lembre-se, prosperar sem errar é uma opção de vida. E até amanhã às 4h50 novamente, aqui pelo Instagram. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.